Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Literatos Capital. Hoje analisaremos a obra Jane Avril de Henri de Toulouse-Lautrec, um artista francês muito interessante. Convido todos vocês para continuarem comigo até o fim dessa análise, porque ela fará a diferença na sua preparação para as provas do PAS. Vamos lá. A gente inicia essa análise mostrando aqui o Toulouse-Lautrec e alguns aspectos, algumas partes de sua biografia. É sempre importante a gente analisar a biografia do artista, porque ela vai falar um pouco sobre o contexto da época que a obra foi criada. Então, ele foi um pintor considerado pós-impressionista, tá ali logo após o movimento impressionista, que foi um movimento muito importante para as vanguardas modernas, e ele ficou reconhecido pelas suas litografias e pôsteres de salões de dança e cabarés que ele fazia lá em Paris. O que são litografias, para quem não sabe? A litografia, ela é uma técnica de gravura onde você tem como matriz uma pedra, a pedra litográfica. Ela é uma pedra que demanda muito trabalho e esforço, porque antes de fazer o próprio desenho da gravura ou até mesmo a impressão, você precisa fazer uma preparação dessa pedra. Então é um trabalho braçal, é um trabalho que você precisa fazer um nivelamento na pedra, para aí então, depois de nivelada, você iniciar o processo de desenho para posteriormente fazer uma impressão. É interessante dar uma pesquisada rápida sobre o que é litografia, porque é um processo de muito tempo atrás, né, que era muito utilizado na imprensa, na época que ainda não existia as, as, as impressões, né, as grandes impressoras. Então, era uma maneira de conseguir fazer várias cópias de jornais, enfim, de cartazes, para o que a tecnologia da época permitia. Então ele teve alguns problemas de saúde aí depois, ele teve algumas fraturas nas pernas, ele era bem baixinho, assim, não era muito um estilo dele, né, físico dele não era muito o que se via na França na época, ele era considerado assim bem diferente, digamos assim. E aí o que trouxe fama para o Toulouse-Lautrec foi que ele começou a fazer diversos cartazes publicitários, principalmente do cabaré Moulin Rouge, e assim ele ficou famoso do nada. Começou a ser reconhecido pelas suas obras. Ele produziu diversos cardápios também, programas de teatros, livros, além de pinturas. Ele não era só um gravador, ele também era um pintor. E nesse período, lá em Paris, ele se tornou o maior criador de cartazes da cidade. Uma informação relevante, que provavelmente não vai ser cobrada na prova do PAS, mas para vocês saberem, é que ele faleceu por alcoolismo. Né? Ele bebia muito, ele vivia sempre nessa vida boêmia, então isso teve as suas consequências. No próximo slide já temos a obra do Toulouse-Lautrec, Jane Avril, essa obra de 1893. É uma litogravura ou litografia, como eu disse para vocês anteriormente, expliquei um pouquinho do processo. E aqui a gente tem já a imagem, né? A gente já pode perceber que nesse segundo plano temos uma mulher, aqui a dançarina de cancan, muito difundida essa dança na época, principalmente nos cabarés em Paris. A gente já pode fazer uma primeira análise aqui das cores que foram utilizadas, do primeiro plano também que temos aqui à frente. Mas antes disso, eu separei alguns tópicos para a gente analisar mais a fundo essa obra. É importante a gente saber algumas informações, porque isso pode fazer diferença também na hora de fazer a análise, caso essa obra seja cobrada na próxima prova do PAS 2. Bom, a Jane Avril, ela foi uma amiga do pintor e gravurista Toulouse-Lautrec, e ela encomendou essa gravura porque ela estava programando um show num cabaré no Jardim de Paris em 1893. Essa obra ela tem uma composição ousada, é considerada uma composição ousada por quê? Porque ela tem uma perspectiva um pouco distorcida. Né? A gente tem ali alguns cortes que não eram muito utilizados na época.
assim como outras formas mais achatadas, essas linhas sinuosas, como podemos ver aqui na obra em si. Esse tipo de perspectiva ele não era muito comum e utilizado na época. Bom, os trabalhos do Lautrec são notáveis pelas características simplificadas, uma abstração da forma, e ele teve uma carreira muito curta. Ele teve uma carreira de 20 anos e, mesmo sendo uma carreira muito curta, ele conseguiu criar mais de 350 gravuras e 30 cartazes. Como eu disse para vocês anteriormente, ele também fazia cardápios, capas de livros, enfim. Ele trouxe esse frescor aí de uma nova perspectiva, né, num trabalho artístico, e isso foi considerado também uma característica vanguardista, ou seja, ele estava rompendo ali com toda a tradição também dos pintores clássicos, uma vez que ele estava localizado ali no pós-impressionismo. Vamos voltar um pouquinho na obra para a gente falar sobre a composição aqui do cartaz da Jane Avril. Nós vemos aqui então, nesse cartaz do Toulouse-Lautrec, num primeiro plano, um instrumento com uma mão, e o próprio instrumento ele está circulando aqui a imagem da Jane Avril, então como se fosse uma moldura aqui desse cartaz. A gente percebe que ele utilizou poucas cores, uma vez que a litografia ela não permitia, ela até permitia que você usasse várias cores, mas quanto mais cores, mais demorado o processo e mais difícil seria a impressão. Lembrando que esse cartaz ele foi distribuído por toda a cidade e, como era um cartaz de divulgação, então ele foi muito copiado. Então ele prezava aqui por essa coisa mais sintética, digamos assim, com poucas cores, justamente por todo o trabalho que uma gravura, uma litografia no caso, demanda para que se utilizem várias cores. Temos aqui um laranja, amarelo e preto nas roupas dela. Ela está aqui fazendo um dos passos que ela era uma bailarina, né, fazendo algum dos passos do seu show. E como eu disse para vocês, temos aqui uma perspectiva um pouco distorcida, né? Essas linhas elas sobem aqui, esse palco onde a artista Jane Avril e o artista a retratou, ele está um pouquinho distorcido, mas aqui a gente consegue perceber que é um palco, sim. Temos aqui uma partitura também, algumas folhas de papel, e a expressão também da Jane Avril, que era conhecida como uma mulher muito talentosa, muito bonita e reconhecida pelo seu trabalho como dançarina de cabarés. Mas agora a pergunta que todos vocês sempre fazem: como esta obra pode cair nas provas do PAS? E é isso que veremos agora aqui nos tópicos da própria matriz do PAS, de como isso pode ser cobrado na sua prova. Primeiro, reflexões sobre a participação da mulher na vida social de forma pública. A gente está falando de um trabalho que está retratando uma figura feminina da noite de Paris, dos cabarés de Paris. Então, como que essa vida social da mulher se dava naquele contexto e naquele período histórico. Depois, análise da importância do saber científico frente ao espectro da luz visível, traduzidos na matéria como as cores utilizadas pelo artista. Aí, como o PAS é uma prova interdisciplinar, a gente pode pensar em alguma questão de física, por exemplo. Depois, problematizar os espaços definidos para cada grupo social, além de definir um espaço que pode ser confrontado pelo protagonismo feminino. Aqui a gente está falando de uma questão que pode ser tanto histórica, quanto sociológica, quanto para a história da arte também. Uma vez que a gente está falando de uma mulher, uma vez que a gente está falando de lugares considerados marginalizados, ou seja, os cabarés, lugares onde homens iam para, de certo modo, ver essas mulheres dançando. A gente sabe também que na noite, né, nesses lugares, acontecia alguns encontros entre esses homens e essas mulheres, não que todas fossem prostitutas ou algo assim, mas isso era muito estigmatizado na época.
Depois, reflexões sobre as diferentes possibilidades de uso de materiais como mármore, bronze, madeira, pedra, sabão, pigmentos, entre outros, com propriedades distintas. Aqui a gente fala mais de uma parte técnica das artes visuais. Por isso que é interessante a gente saber o que é uma litogravura, como é o processo, quais as cores foram utilizadas, como o artista estruturou essa composição. E também a gente pode pensar em tópicos sobre o movimento pós-impressionista, que tem ali diversos outros artistas importantes, como o próprio Van Gogh, também está localizado aí no pós-impressionismo. Então é interessante ver qual foi o movimento que aconteceu após o impressionismo, para que a gente possa conseguir analisar a obra com mais propriedade. Eu queria também falar para vocês que, diferente de outros artistas da época, o Toulouse-Lautrec ele era de uma família muito rica. Então ele não teve todos os problemas financeiros para fazer essas obras, produzir essas obras, tanto que ele recebia uma ajuda financeira dos pais e assim ele conseguiu montar o seu estúdio para poder produzir esses cartazes, essas pinturas, essas obras que eu falei para vocês, principalmente com essa análise mesmo, com essa vivência ali nas noites de Paris, principalmente ali no Moulin Rouge, também em outros cabarés, mas mais ali no Moulin Rouge, onde ele ficou bastante conhecido por essas obras. Uma outra questão que eu acho importante a gente ressaltar nessa análise é sobre a própria obra, porque ela está sendo, apesar de ter sido um convite da própria artista para o Toulouse-Lautrec fazer esse cartaz, a gente deve pensar que nessa época, em 1893, mais ou menos nesse período, a gente tinha, em sua grande maioria, artistas homens. Então, artistas homens que representavam mulheres a partir de sua ótica, a partir de sua percepção. Então, como que esses artistas iriam representar essas mulheres? Eu acho que pode vir assim alguma questão em relação a isso nas provas do passo, uma vez que a gente está falando bastante hoje em dia de protagonismo feminino, sobre as questões aí da, da busca pela igualdade pelas mulheres. Então, creio que toda essa questão ligada ao feminismo, à luta das mulheres por direitos, enfim, pode sim ser uma parte da abordagem desse trabalho nas provas do PAS. Bom, não vou me alongar mais, espero que vocês tenham aproveitado esse percurso que fizemos aqui para estudar um pouquinho mais sobre esta obra importante para a história da arte e que também vai fazer parte aí, provavelmente, da sua prova no PAS 2. Caso você tenha gostado dessa análise, peço a você que se inscreva no nosso canal, porque a gente sempre posta novos conteúdos aqui, conteúdos literários também, não apenas análises de obras de arte. E caso você tenha gostado desse vídeo, peço que deixe um comentário ou deixe o seu like, mas isso apenas se você tiver gostado da nossa análise. Beleza? Eu espero vocês nas próximas análises aqui no canal. Não esqueça que temos também outras análises no canal do PAS 2, algumas que só existem aqui no nosso canal, principalmente as literárias, e vejo vocês na nossa próxima análise aqui no Literatos Capital. Até mais.